Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 13. Aleluia. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus. É uma palavra abençoada para a tua vida, preste bem atenção. Olha o que Jesus irá falar para mim e para vocês. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer salvar a sua alma. Mas está forte a palavra de Deus, né? Capítulo 13 do livro de Lucas, a partir do verso 1, está escrito assim, ó. Naquele mesmo tempo que estavam presentes ali, alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturará com os seus sacrifícios. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo, né, ali para o povo, né, para aqueles que estavam ali interrogando Jesus, né? E Jesus vai dizer para eles: você acha que eles morreram porque foi por causa do pecado? Mas eu venho dizer a vocês, se vocês também continuarem pecando, vocês também vão morrer igual a eles. Porque Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão olhando para eles que morreram, né? E vocês estão achando que eles morreram naquele acidente, né? Naquela tragédia, porque foi o pecado deles. Mas vocês estão vivendo a mesma situação, né? Se vocês continuarem pecando, vocês também vão morrer do mesmo modo. Versículo 4 diz assim, ó: lembra daqueles 18 do bairro de Siloé que foram mortos quando a torre caiu em cima deles? Vocês pensam que ele era pior do que os outros que moravam em Jerusalém? Jesus está dizendo assim, ó, que estão pensando que eles morreram porque eles eram pior do que os outros? Não. De modo nenhum, eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus estava dizendo para eles o quê? O pecado. Vocês acham que eles morreram por causa do pecado? Mas vocês também, se continuarem pecando, vocês também vão morrer como eles morreram. Porque se um pecado, vocês acham que um pecado matou eles, né? Aquele 18 que a torre caiu em cima deles e mataram eles, foi um pecado por causa do pecado deles? Então tem uma resposta para você dizer para vocês também. Jesus mostrou para eles: vocês não estão livres não. Vocês também estão pecando, e se vocês continuarem pecando, continuam errando, vocês também vão morrer. Aonde Jesus teve uma piedade aqui? Aonde Jesus aqui passou a mão em alguém, acariciou alguém aqui? Aonde foi?
Jesus estava falando com quem? Jesus podia falar assim, naquele tempo houve isso, mas hoje eu estou aqui, o negócio hoje agora comigo é diferente. Hoje eu estou aqui, vai ser diferente. Eu sei que não vou morrer não porque eu vim, eu estou aqui, estou presente. Pode deixar tudo comigo, tudo por minha conta. Sei que não vou morrer igual a eles. Então Jesus falou assim, então faz o seguinte, olha para o que eu vou dizer para vocês, vocês estão achando que foi o pecado que matou eles? Vocês estão perguntando, então vocês, foi o pecado a qual caiu, matou eles, não foi o pecado. Jesus morreu por causa do pecado. Eles continuam pensando, né? Então eu já vou dizer para vocês então, se vocês continuarem no pecado, não se arrependerem, vocês vão morrer igual a eles. Hein? Jesus, igreja, ó, foi logo o que, igreja? Foi reto. Jesus foi logo sincero. Jesus não perdeu. Ó, o problema é que a gente às vezes teve a oportunidade. A oportunidade de que, igreja? Ó, de falar a verdade. A verdade. E Jesus não perdia a oportunidade de falar a verdade para agradar ninguém. O problema hoje é querer agradar. Só que Jesus, igreja, a gente está entendendo dessa palavra que Jesus, ele não agradava ninguém. Jesus não estava a favor nem de um, Jesus não estava a favor nem de outro. Jesus é uma coisa, igreja. Entenda isso. Deus é justo. Justiça de Deus, igreja, não tem lado, não tem favor. Jesus não tem lado. Não tem Pedro, não tem Paulo, não tem ninguém, igreja. Mateus, Lucas, não tem ninguém. Não tem o povo do lado B, do lado A, não tem. Não tem Jerusalém, não tem Judá, não tem gentil, não tem nada. Jesus está falando para ele, se vocês continuarem, vocês estão interrogando, perguntando, querendo saber. E se foi o pecado que mataram eles, que a torre caiu em cima deles, foi por causa do pecado deles, então já vou dizer para vocês. Vocês tenham consciência de uma coisa, que o pecado mata. Jesus não perdeu a oportunidade. O pecado destrói, o pecado mata. Então, tenho algo para vocês. Se vocês continuarem pecando, vocês vão morrer igual a eles. E se vocês não se arrependerem do pecado, vão morrer também igual a eles. Foi o que Jesus disse. E quando as pessoas estão precisando ouvir essa palavra, versículo 5 vai dizer: de modo nenhum, eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês, e ela gosta de gente, vão morrer como eles morreram. É preciso. Nós chegamos no tempo do arrependimento. É tempo de nós se arrepender. É tempo de nós fazer o que é certo. É tempo de nós agradar a Deus, não agradar aos homens. Já é o tempo. Desde aquela época Jesus está nos mostrando isso, que tempo é o tempo de agradar a Deus. Jesus, ele faz o que ele me mostra aqui nessa palavra? Ele só agradou a Deus, igreja. Porque ele veio, falou a verdade para aquele povo. Ele podia ter falado assim: não, vocês estão ouvindo a palavra aqui, mas eu sei que vocês vão se converter lá na frente. Entendeu? Mas eles morreram por causa do pecado. Eles pecaram, né? Mas eu estou aqui e eu perdoo o pecado, e eu sou o salvador de vocês. Então, ó, está tudo certo. Bom, Jesus não falou: o fechamento, estou contigo. Lá na frente, ó, vou resolver a tua parada. Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus mandou lá na lata de todo mundo ali e falou logo para ele: de modo nenhum, eu afirmo a vocês, se não se arrepender dos seus pecados, todos vocês vão morrer. Todos vocês morrerão. Aleluia, glória a Deus. Então a gente precisa entender essa palavra, igreja. Nós precisamos entender que o pecado mata. O pecado leva a pessoa ruim. O pecado, ele deixa a pessoa cega. O pecado destrói a vida da pessoa, destrói a família da pessoa. O pecado destrói, acaba, paralisa sonhos de pessoas. O pecado destrói a obra de Deus, acaba com tudo. O pecado acaba. Se nós escolhermos, for viver escolhendo, se nós formos ambicionar pessoas, a obra de Deus ela é destruída, porque o pecado destrói, o pecado acaba com tudo, ele é inflamável, ele é fedido, ele não presta. Então é isso que a gente tem que entender, né? Nós não podemos ser coniventes, viventes com o pecado.
Nós não podemos ser conivente e vivente com o pecado. Jesus, igreja, em modo nenhum, ele foi vivente ali e conivente com o pecado. Ele falou a verdade. Ele foi, foram perguntar para ele, né? Aleluia, glória a Deus. Foram fazer essa pergunta para ele, né? Aleluia. Que naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilato havia mandado matar vários galileus. No momento em que ele oferecia sacrifício a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus que foram mortos lá com Herodes, né? Aí vai citar aqui a torre, né? Aqui a torre que caiu. Aleluia, glória a Deus. Deus está mostrando, Deus. Então quer dizer que o que Jesus pergunta é que mesmo o pessoal fala assim: eles morreram por causa disso, aquilo, outro. Mas Jesus está dizendo: o mesmo pecado que eles cometeram, que eles podem, vocês acham que eles pecaram para morrer, vocês estão vivendo a mesma coisa. Jesus falou assim: vocês estão tudo na desobediência de Deus. Se vocês acham que eles fizeram alguma coisa que desagradar a Deus e que morreram daquela forma, vocês também estão morrendo do mesmo jeito. Aí eles vão olhar: do mesmo jeito. Porque muitas vezes a pessoa acha: a pessoa morreu de tiro porque errou. Aí eu estou aqui sentado dentro da igreja, mas do mesmo jeito, está morrendo do mesmo jeito. Sabe de quê? Porque está fazendo coisa que desagrada a Deus. Está morrendo, vai morrer do mesmo, está morrendo do mesmo jeito, igreja. Do mesmo jeito. Do mesmo, sabe por causa de quê? Porque Jesus está falando de uma morte espiritual. Não é de uma morte física, não. Aleluia, glória a Deus. Tem gente, né, que pensa que a morte que Jesus fala é uma morte física, mas é uma morte espiritual, né? Porque tem muita gente que está na igreja e está morto do quê? Espiritual. É o que Jesus fala, igreja. Para a nossa vida é isso aí, né? Porque Jesus está falando, tem gente que morreu espiritualmente. Aí você vai olhar para o pecado do outro: o cara morreu de tiro, morreu de facada, foi atropelado, aconteceu, e sabe o que aconteceu? Ele estava no pecado. Jesus falou: mas se você continuar também dentro da igreja sentado e praticando todo o pecado que você pratica, tu também vai morrer igual a ele. Qual a diferença? Tem diferença nenhuma, igreja. Para Deus não tem diferença. O que nós temos que fazer com Deus é agir da pureza, é agir das coisas certas, das coisas corretas com Deus. Nós não podemos, aleluia, glória a Deus, deixar a obra de Deus perecer. A gente não podemos deixar a obra de Deus perecer. Deus não chamou a gente também para viver, igreja, perecendo. A gente está todo dia ouvindo de Deus, ouvindo de Deus, ouvindo de Deus, e a gente continua na mesma situação. Não. Tem que haver mudança. E quando não há mudança, é por causa do pecado. O pecado está sendo dominante. Então o que tem que dominar a gente é a palavra de Deus, não é o pecado. Então quando a gente não está tomando uma atitude com Deus, é porque o pecado está nos dominando. E quando o pecado domina, foi o que Jesus falou: vocês vão morrer da mesma forma, do mesmo modo. E Jesus disse que iria salvar eles, igreja. Jesus falou: não, se vocês morrerem nesse pecado aí, eu vou salvar vocês. Porque eu vim para salvar, não que morre no pecado, ele morreu no pecado, morreu no pecado. Jesus quer salvar, aleluia, glória a Deus, aquele que se arrepende do pecado. Foi o que ele falou aqui, não foi? No versículo 5 diz: de modo nenhum eu afirmo a vocês, se não se arrepender dos seus pecados, então quem não se arrepende do pecado morre. Então, para a gente não morrer, a gente precisa o quê? Se arrepender. E quem se arrepende continua fazendo? Se não é arrependimento. Tem gente que finge, né? Tem gente que finge arrependimento. Só que Deus não quer fingimento de arrependimento. É sinceridade. Eu estou falando na lata aqui, ó. Pastor para eles. Se vocês não se arrependerem do vosso pecado,
pecado, vocês vão morrer igual a eles. Não tem conversa. Não tem eu aqui, não tem o Pai do céu, não tem o Espírito Santo. Ninguém vai salvar vocês, não. Só tem um jeito de salvar, de vocês salvar. Se arrepender do pecado, se arrepende. Aí eu dou um jeito para vocês. Entendeu? Vou dar um jeito. Vou resolver um negócio. Agora, sem vocês se arrepender, sem vocês quererem entender que o pecado mata, que o pecado leva à morte, vocês estão mortos. Está todo mundo lascado aí. Não adianta olhar para o outro, apontar para o outro, não adianta querer olhar para o outro, de quem pecou mais, quem pecou menos, porque pecado para mim é pecado, erro para mim é erro, e não tem esse negócio comigo não. Jesus já disse logo, comigo não tem palhaçada, não tem mimimi, não tem qualquer, não tem negócio. Comigo é assim, se não se arrependeu, está morto, está fora. Agora se arrepender, eu estou contigo. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra para a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda no teu coração e se arrependa dos seus pecados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa